apresentar o programa A Palavra do Mestre. Meus irmãos, meus amigos ouvintes, nós começamos um assunto muito importante. Nós já deixamos 3 vídeos registrados sobre esse assunto, que é o novo nascimento. E hoje, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, vamos dar continuidade a esse assunto. E vamos logo para as Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, é a escritura que vamos ler para esse programa dessa tarde. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, para a gente continuar com o nosso assunto que nós estamos falando, que é sobre o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz assim as Escrituras Sagradas: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. E no versículo 7 diz assim: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Que Deus ajude, abençoe essas palavras. E vamos também ler outra escritura aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1, para a gente continuar com o nosso assunto. Romanos, capítulo 8, versículo 1, que também é uma escritura muito conhecida. Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz aqui a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E vamos dar início ao nosso assunto. Como eu falei, nós já falamos 3 assuntos sobre isso. Já falamos sobre o novo nascimento revelado, e as igrejas não têm o novo nascimento. Foi os nossos 3 vídeos que nós falamos sobre esse assunto. E como eu falei, o novo nascimento foi a primeira doutrina que Jesus pregou quando ele estava na terra. Foi a sua primeira doutrina. E o novo nascimento é a base fundamental, é o princípio para uma pessoa se tornar um cristão. Que é aquela pessoa, porque ela anda com a Bíblia debaixo dos braços, ela vai à igreja, ela faz isso, ela ajuda as pessoas, mas que ela não tiver o novo nascimento, ela não começou ainda. Porque o novo nascimento é o princípio da vida cristã. Mas hoje, vamos, baseado na escritura de João, capítulo 3, versículo 6, e Romanos, capítulo 8, versículo 1, vamos falar sobre os 2 nascimentos. Esse é o nosso assunto hoje do programa A Palavra do Mestre. Os 2 nascimentos. No programa passado, a gente falou sobre as igrejas não têm o novo nascimento. Isso é um pouco forte, mas é verdade. Por que a igreja não tem um novo nascimento? O profeta diz porque a igreja não tem Jesus. Por as igrejas não ter Jesus, elas não têm um novo nascimento. Porque Jesus é que produz isso na vida da pessoa. E eu também mostrei lá que as igrejas evangélicas não são igrejas. Elas são apenas casas de associações, são lojas. Em outras palavras, as igrejas evangélicas são lojas, não são igrejas. Porque a palavra igreja significa chamado para sair. E agora eu te pergunto, e as igrejas? Saiu da onde? Elas continuam no mundo, envolvidas no mundo, na política, em tudo que o mundo oferece, elas estão se envolvendo. E tudo hoje é baseado em uma coisa só, no dinheiro, certo? Não, tudo é baseado no dinheiro, é dinheiro para lá, dinheiro para cá. Então, se as igrejas não têm Cristo, então elas não têm Cristo, elas não têm um novo nascimento. Porque elas não são igrejas, elas são denominações, são lojas, são casas de associações. Mas eu quero hoje me aprofundar mais um pouco, porque aqui no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de João, Jesus fala sobre os 2 nascimentos. O que nasce da carne e o que nasce do Espírito. Agora vem a pergunta: o que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito? E eu quero começar com a mensagem do profeta William Branham, o 7º anjo, aqui na mensagem
Porque sou contra a religião organizada. O profeta de Deus, William Branham, ele mostra o significado disso. O que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito. Muito bem. Mensagem, porque sou contra a religião organizada, parágrafo, vamos aqui para o 129. Parágrafo 129 da mensagem, porque sou contra a religião organizada. E preste bem atenção às palavras de um profeta de Deus. Ele diz assim, correto? Nascer do Espírito, agora, se nascido da carne, deixa eu ler isso aqui com bem calma para você entender o que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito. Porque as pessoas não sabem. As pessoas leem isso nas Escrituras, mas elas não sabem o significado do que isso significa. O que é nascer da carne, o que é nascer do Espírito, elas não sabem nada disso. Mas Deus enviou um profeta para nos ajudar e nos mostrar isso. Veja só. Parágrafo 129 da mensagem, porque sou contra a religião organizada, ele diz assim, agora, ser nascido da carne é ter sabedoria do mundo. Está vendo aí o que é nascer da carne? O que é nascer da carne é o que, irmão Branham? É ter sabedoria do mundo. A sabedoria e a sabedoria obedecerá a este professor carnal. Para ser nascido do Espírito, precisa crer e obedecer ao ensino da Bíblia. Então, se você vê aí duas diferenças. Quando você nasce da carne, você nasce da sabedoria do mundo. Agora, quando você nasce do Espírito, você obedece os ensinamentos da Bíblia. Então, o que é nascer da carne? É nascer dos ensinamentos do mundo, das coisas do mundo. Em outras palavras, é nascer da igreja. E o que é nascer do Espírito? É nascer da palavra. Mas vamos ver aqui que o profeta continua. Pelo Espírito Santo. E um homem que tem nascido do Espírito obedecerá à palavra de Deus e não importando o que a tradição diga. É apenas isso. Você é nascido. Essa é a razão porque você pertence a uma organização. Coloca todas as suas esperanças nisso. Está vendo aí? Essa é a razão porque as pessoas pertencem a uma organização. Porque elas colocam a sua esperança nessas coisas. Então isso mostra que elas nasceram da igreja. Não nasceram da palavra. Porque nascer, o que é o novo nascimento? O profeta diz que o novo nascimento é nascer da palavra. O profeta nos ensina que o novo nascimento é ter a revelação de Jesus Cristo. E o profeta também nos ensina que o novo nascimento é nascer do grande mistério. Nós já falamos isso quando a gente pregou sobre o novo nascimento revelado. Nós mostramos esses 3 adjetivos que o profeta de Deus nos ensinou sobre o que é o novo nascimento. É nascer da palavra. O que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. E o que é o novo nascimento? É o grande mistério. Isso é o novo nascimento. São palavras do profeta de Deus, William Branham. E aqui ele está dizendo que nascer da carne é nascer da sabedoria do mundo. É nascer da sabedoria da religião. E o que nasce do Espírito, nasce do ensinamento da palavra. Mas ele continua aqui, no parágrafo 130. Agora, eu não digo que as pessoas nas organizações nascem de novo. Chegarei a isso em poucos minutos. O Senhor permitindo, certamente eles são nascidos, porém, eles são indivíduos. A organização não tem nascido de novo. Os indivíduos ali dentro têm nascido de novo. Preste bem atenção às palavras do profeta, porque ele aqui está falando a mesma coisa que nós falamos no vídeo passado. Não tem nascimento nas denominações. As igrejas evangélicas não têm um novo nascimento. Agora, o novo nascimento é para o indivíduo. Agora, para o indivíduo nascer de novo, ele tem de sair das denominações. Capítulo 18, versículo 4 do Apocalipse. Sai dela, povo meu. Que você não sair, você não recebe o novo nascimento. O que ele diz aqui, olha o que ele diz. As organizações não têm nascido de novo.
Os indivíduos ali dentro têm nascido de novo. É os indivíduos. Porque cada pessoa que recebe o novo nascimento, ele saiu de cada sistema religioso. Aí sim, quando você sai, você recebe o novo nascimento. Mas você tem de sair, porque as organizações, as denominações, as igrejas não podem te dar isso. Elas não podem te dar essa bênção. Por quê? Porque elas não têm Jesus. As igrejas evangélicas não têm Jesus. Então você tem de sair de lá de dentro para receber essa bênção. E o profeta continua, porém, a organização simplesmente o separa de Deus. Isso é tudo que ela faz. Te separa, certo? Independentemente da carne, denominação ensina a carne. Isso sempre é contrário à vontade de Deus. Então me diga. As pessoas acham que porque está dentro de uma igreja evangélica, elas acham que está bem com Deus. Não, elas estão separadas de Deus, porque a igreja separa você de Deus, porque o ensinamento da igreja é carnal. Você nasce no ensinamento carnal. Essa é a verdade. Porque as igrejas evangélicas, como eu falei no vídeo passado, elas não conseguem produzir um novo nascimento. Para você receber o novo nascimento, você tem de sair de lá. E o profeta continua falando assim ainda. Aqui, no parágrafo 131, ele diz: ser nascido de novo significa ser nascido de cima. Olha aí. De novo significa de cima. Eu suponho que você saiba disso, vê? Nascer de novo significa ser nascido de cima. Isso que o irmão Branco está dizendo aqui. Você vai pegar o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz: portanto, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Agora, Paulo ele foi bem enfático. Se ressuscitasse. Então você busca as coisas de cima. Então, para você receber o novo nascimento, você primeiro tem de que morrer e ressuscitar. Mas que você não passar por esse processo, você nunca vai conseguir chegar, nunca vai conseguir alcançar esse alvo. Porque você é apenas um religioso. E dentro das igrejas não tem um novo nascimento, ela não consegue produzir isso. Agora, deixa aqui eu entrar mais profundo. Nós sabemos, o profeta diz aqui no parágrafo 130, ele diz assim, ó, as organizações não têm nascido de novo. Não existe novo nascimento dentro das igrejas. Não existe. Para você receber o novo nascimento, você como indivíduo tem de sair de lá. Se você não sair, você não recebe o novo nascimento. Agora deixa eu falar algo mais forte aqui. Jesus, na leitura que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de João, ele fala dos dois nascimentos, o que nasce da carne e o que nasce do Espírito. E nós aprendemos aqui com o profeta que o que nasce da carne é o que nasce da sabedoria do mundo. E o que nasce do Espírito é o que nasce da palavra. Agora, essa escritura, ela não se cumpre dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas não têm Cristo. Parágrafo 70 da mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, o irmão Branco diz, as igrejas não têm Jesus. Então, as igrejas não podem dar esse nascimento. Nem o nascer da carne e nem o nascer do Espírito, elas não podem dar, porque elas não têm. O que elas têm são dominações. O que elas têm é a imagem da besta, diz o irmão Branco. Agora, esse capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de João, não se cumpre nas igrejas evangélicas, porque primeiro elas não são igrejas, são lojas, são denominações, são casas de associações. Essa escritura se cumpre no meio do povo, aonde está se cumprindo a promessa da hora. Essa é a verdade. Preste bem atenção. Essa escritura de João, capítulo 3, versículo 6, onde Jesus fala sobre os dois nascimentos, o que nasce da carne e o que nasce do Espírito, está se cumprindo no meio das pessoas que crêem na promessa da hora. E qual é a promessa da hora? Hein? Qual é a promessa da hora?
A promessa da hora é Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Apocalipse 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, a saber, os profetas. Essas escrituras são uma das escrituras que está se cumprindo agora. E essas escrituras estão se cumprindo no meio de um povo que crê nisso. Não dentro da denominação, não dentro das igrejas evangélicas, mas essas escrituras estão se cumprindo no meio de outro povo, de um povo que crê na promessa da hora. Mas só que esse povo está dividido em dois grupos. Hein? Isso é verdade. O povo que crê na promessa da hora, o povo que crê nas escrituras que estão se cumprindo na hora, estão divididos em dois grupos. Os que nascem da carne e os que nascem do Espírito. Essa é a verdade. E a gente não pode fugir, não podemos fugir dessa escritura. Então, se essas escrituras estão se cumprindo no meio desses povos, desses dois grupos de povos. Aqueles que nascem da carne e os que nascem do Espírito. Mas vamos adiante aqui com o profeta de Deus, na mensagem necessário vos nascer de novo, para nós entendermos o que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito. Nós já vimos que o profeta disse que nascer da carne é nascer da sabedoria do mundo. É nascer da igreja, das organizações. Nascer do Espírito é nascer do ensinamento da Bíblia, nascer da palavra. Mas como eu disse, essas escrituras estão se cumprindo no meio do povo que crê na palavra da hora. E qual é a palavra da hora? É Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. É Mateus 17, 11. É Lucas 17, 30. É Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 8, versículo 13. E outras escrituras que estão se cumprindo na hora. Então, se existe um povo que estão crendo nessas escrituras. Mas só que esse povo está dividido em dois grupos. Aqueles que nascem da carne e aqueles que nascem do Espírito. Vamos adiante. Mensagem necessário vos nascer de novo. Parágrafo 84. O profeta de Deus, William Branham, diz assim. Parágrafo 84, ele diz. Agora, que espécie de natureza você tem, então? Sua natureza. Se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que o meu pai fazia. Porém, agora, eu sou nascido de novo. Isso depende em quem meu pai estava. Se você é nascido apenas da igreja, você tem um pai igreja. Então, se o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é nascido da igreja, diz o profeta. E ele continua. Você pode chamá-lo pai se você quiser. Você o chama do que você quiser, porque ele é seu pai. No entanto, se o seu pai é Deus, você nasceu na família de Deus. Você procura as coisas que pertencem a Deus. Isto é correto? Então você é filho de Deus. Sua natureza é a natureza de Deus. Então, quando você pode ouvir alguém dizer, nossa igreja crê que os dias de milagre já passaram. Como poderia você crer que os dias de milagre já passaram quando a real natureza de Deus está em você? Quando ele é todo milagre, sua natureza é milagre, seus atos são milagre, todo o seu ser é milagre. Como pode você ser qualquer outra coisa, exceto milagre? Seu novo nascimento é um milagre? Sua vida nova é um milagre? Mesmo a sua natureza é um milagre? Como pode você olhar atrás disso?
aquelas coisas estão mortas. Isto é correto? Vê, você é uma nova criatura. Amém? Aqui está o profeta de Deus, William Branham, mostrando a diferença dos que nascem da carne e os que nascem no Espírito. Os que nascem da carne, eles nascem da igreja. E o seu pai é a igreja. E o que nasce do Espírito são aqueles que nascem de Deus. Mas como eu falei, que essas escrituras, elas se cumprem com o povo que crê na promessa da hora. E esse povo está dividido em dois grupos, os que nascem da igreja e os que nascem da palavra. Isso não está se cumprindo nas igrejas evangélicas, não. Que você acha que isso está se cumprindo nas igrejas evangélicas? É por isso que as igrejas evangélicas estão do jeito que estão aí. Cada dia que se passa estão piorando. Mas isso está se cumprindo no meio do povo que se diz povo da promessa da hora. Porque é verdade, meu irmão. Deus enviou um profeta. E o profeta veio, restaurou toda a doutrina, tudo aquilo que ficou durante 2000 anos em oculto. Ele veio e restaurou. Tudo aquilo que a igreja católica, as igrejas evangélicas fizeram durante as eras, sabe, ocultaram a doutrina, misturaram a doutrina com as coisas do mundo. Esse profeta veio e restaurou isso. E depois que ele restaurou a doutrina, esse profeta trouxe a revelação da palavra. Mas o problema é que essas pessoas, que esse povo, que crê na promessa da hora, eles ficaram só com apenas uma parte da promessa. Porque a Bíblia diz que Deus enviaria o profeta Elias e ele faria duas coisas. A primeira coisa que ele faria era restaurar a doutrina. Toda a doutrina seria restaurada de acordo com Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. A segunda parte, ele revelaria os mistérios dos 7 trovões. De acordo com Apocalipse 10, versículo 7. Mas no dia da voz do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, a saber, o profeta. Mas muitas pessoas, elas não acompanham esse mistério. Elas não acompanham o mover de Deus. Elas ficam só apenas na igreja. Elas ficam só com a parte doutrinária. Elas ficam só com o rudimento. Agora veja aqui. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 6. Para você entender algo que Paulo está dizendo aqui. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 do livro de Hebreus. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento da obra morta e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da posição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí diz assim, no versículo 5, versículo 3, isso faremos se Deus o permitir. Aí você veja, mas ele disse que devemos deixar o rudimento da doutrina de Cristo e seguir a perfeição. Mas só que muita gente que crê que Deus enviou um profeta, muita gente que crê que Malaquias capítulo 4 se cumpriu no ministério do profeta de Deus, do William Branham, muita gente que crê que Mateus 17:11 se cumpriu no ministério do William Branham, muita gente que crê que Apocalipse 10:7, Lucas 17:30 se cumpriu no ministério de William Branham, mas muitas pessoas parou. Eles pararam. E por eles parar, eles nasceram apenas da igreja. Eles creem que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Está correto? Eles creem que a Santa Ceia deve ser com pão asmo, pão asmo, vinho e o lava-pé. Eles creem nisso. Isso é bíblico. Eles creem que eles não creem na trindade de 3 pessoas. Eles creem que é um só Deus. Eles creem que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Mas só que eles pararam por aí. Eles não prosseguiram. Eles não caminharam. E por não caminhar, eles se tornaram apenas um novo nascimento igrejeiro. Eles nasceram da igreja. Eles não prosseguiram. Eles pararam aí. E por ter parado aí, eles morreram. E receberam o quê? Se tornaram uma denominação.
E os 7 selos? E o 7º selo? E os 7 trovões? E o novo nome? Eles não querem saber disso. Eles dizem que mistério é coisa que ainda vai acontecer. E por eles não prosseguir, e por eles não caminhar, eles nasceram apenas da igreja. Então, a natureza deles são a natureza da igreja. Apesar que eles creem que Deus enviou um profeta, mas só que eles não prosseguiram. Eles ficaram no deserto. Eles não quiseram caminhar para Canaã. Eles não quiseram entrar na terra da promessa. Eles ficaram no deserto. E por ter ficado no deserto, eles morreram. Muitos estão morrendo por não prosseguir, por não conseguir ver o que Deus está fazendo através do ministério do 7º anjo. Porque Deus, ele quando começou no ministério do 7º anjo, ele primeiro começou a restaurar a doutrina. Depois que a doutrina foi restaurada, o posicionamento da mulher, o posicionamento do homem, o ensinamento correto, o batismo verdadeiro, a Santa Ceia verdadeira, a Trindade verdadeira. Então Deus agora vai revelar os mistérios que estavam em oculto, os grandes mistérios. O livro do Apocalipse se abre agora, se revela. E eles não quiseram prosseguir, eles não quiseram caminhar. E por não querer prosseguir, por não querer caminhar, eles receberam o nascimento igrejeiro. E o irmão Brana diz na mensagem, pergunta e resposta número 2, que nem tolo que nasce de novo irá no rapto. Mas por que, irmão Brana? Porque existem dois nascimentos. Existem os que nascem da carne e os que nascem do Espírito. E o que é o que nasce da carne? É o que nasce da igreja. Então, se você que recebeu o nascimento da igreja e você não conseguiu entrar a véu adentro, você não irá no arrebatamento. Aonde você vai? Você vai para a grande tribulação. Vamos continuar aqui na mensagem, nessa salvação de novo. Vamos agora para o parágrafo 94, onde o profeta de Deus, William Branham, ele continua explicando sobre os 2 nascimentos. Parágrafo 94 da mensagem necessário, Buda nascer novo, ele diz assim: uma nova natureza, um novo ser, uma nova criatura, natureza de seu pai. Você acredita e ama toda a palavra que ele diz. Toda a palavra do homem é mentira, contrariamente a esta palavra. Esta é a palavra de Deus, vê? A Bíblia está certa. Eu não importo com o que a igreja diga, a Bíblia permanece correta para você, pois sua natureza tem sido mudada. Agora, se você tem um pai igreja, todavia, se você tem um pai Deus, você criará na palavra de Deus. Se você tem um pai igreja, você criará naquilo, porque você é da natureza dele. Aí está a diferença dos que nascem na carne e os que nascem no Espírito. Os que nascem da carne, eles nascem da igreja. E os que nascem do Espírito, eles nascem da palavra. Então, se quando você nasce da carne, a sua natureza é da igreja. E quando você nasce do Espírito, a sua natureza é de Deus, é da palavra. É por isso que no meio do povo da mensagem, existe essa grande divisão no mundo hoje. Porque estão divididos em 2 partes. A igreja, os que nascem da carne, e a noiva, os que nascem do Espírito, os que nascem da palavra. E o irmão Branham disse na mensagem Restauração da Ave Noiva, que a noiva é a árvore da vida. A noiva é a árvore da vida. E a igreja? O que a igreja é? Ela é apenas religiosa. A sua natureza é uma natureza igrejeira. É por isso que ela não consegue ver véu adentro. É por isso que não consegue ver os mistérios que foi revelado através do ministério do 7º anjo. Eles ficaram só apenas no rudimento, só no fundamento. Eles não conseguem entrar véu adentro para conseguir a fé de rapto. Porque que você não conseguir a fé de rapto, e o irmão Branham disse que a fé de rapto está nos trovões, a fé de rapto não está no batismo, a fé de rapto não está na Santa Ceia, a fé de rapto não está no lava-pé, a fé de rapto não está na deidade, a fé de rapto está nos trovões. E que você não tiver fé de rapto,
nos trovões, você não irá no arrebatamento? Ah, meu irmão, aí está a diferença dos dois nascimentos. Aí está a diferença daqueles que nascem da carne e os que nascem do Espírito. Os que nascem da carne, eles ficam apenas no rudimento. Eles ficam apenas igrejeiro. Só apenas isso. Mas os que nascem do Espírito, eles prosseguem. Eles se tornam a noiva de Cristo. Eles se tornam a palavra. Eles creem em toda a palavra. Veja o que o irmão Brando diz aqui. Ó. Toda a palavra do homem é mentira, contrariamente a esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Vê? A Bíblia está certa. Eu não importo o que a igreja diga. A Bíblia permanece correta para você. Então, aqueles que nasceu do Espírito, eles creem em toda a palavra. Eles creem em toda a revelação que o profeta trouxe. Ele não fica apenas com o rudimento, com a restauração, mas eles prosseguem para os mistérios que foi revelado. Ah, meu irmão, que hora maravilhosa que nós estamos vivendo. Que tempo maravilhoso é esse que a noiva de Cristo está vivendo? Ela está vivendo dentro dos mistérios revelados. A noiva de Cristo está vivendo debaixo do sétimo selo, recebendo os benefícios do sétimo selo, porque ela nasceu do Espírito, ela nasceu da palavra. Mas os que nasceram da carne ficaram apenas debaixo do rudimento, do batismo, da Santa Ceia, da deidade, e não passa nisso, não passa disso, se tornaram apenas igrejeiro, sabe? Só isso que eles ficaram, só isso que aconteceu com eles, ficaram só nisso. Mas a noiva de Cristo, que nasceu do Espírito, que nasceu da palavra, ela prossegue para dentro do véu, ela vai até o terceiro véu, ela não ficou no primeiro nem no segundo véu, ela entrou de véu adentro, ela foi até a arca, até o maná escondido. Essa é a verdade da palavra. Essa é a verdade da Bíblia. Aí está, meu irmão. Deixa eu continuar com o próprio de Deus. Aqui na mensagem, não te estriba no teu próprio entendimento, parágrafo 100 ao 101, porque nós estamos falando sobre os dois nascimentos, os que nascem da carne e os que nascem do Espírito. E nós falamos que isso não se cumpre nas igrejas evangélicas. Isso se cumpre no meio do povo da promessa da hora. E o povo da promessa da hora está dividido em dois grupos. As virginécia e as virgens prudentes. As virginécia, elas nasceram da igreja, da carne, que é nascer da igreja. E as virgens prudentes nasceu do Espírito, que é nascer da palavra. Aqui na mensagem, não te estribo no teu próprio entendimento, o próprio de Deus diz assim. Parágrafo 100 ao 101, ele diz: tantos têm tirado ofendido, tantos têm ficado ofendido. Tantas pessoas se ofendem com tanta facilidade por causa da palavra de Deus. E isso é contrário. Eles querem se estribar em seus próprios entendimentos. Eles não querem tomar a palavra do Senhor. Eles têm que ir juntamente na forma como eles têm sido ensinados aí. E na forma como eles foram ensinados, suas igrejas se estribam nisto. Não importa se Deus prometeu que ele iria chover, faria chover na manhã, a igreja dizia, isso é absurdo. Eles creem na igreja em lugar de crer em Deus, porque eles são nascidos da igreja. Então todos aqueles que falam contra a terceira etapa, que falam contra os 7 trovões, que falam contra os 7 selos, o 7º selo, sobre a vida de Cristo, sobre a segunda vida, que fala contra isso, eles apenas nasceram da igreja. Eles não nasceram do Espírito. Eles não nasceram da palavra, nasceram da igreja. Por quê? Porque eles não receberam, eles pararam. Eles não prosseguiram, eles não caminharam. Então, eles ficaram para trás. Eles ficaram para trás. Mas que Deus te ajude nessa hora. Que Deus te abençoe nessa hora, meu irmão, minha irmã. Que você possa não apenas ser um igrejeiro andando com a Bíblia debaixo dos braços e nem a mensagem do profeta, porque muitos estão com a Bíblia e com a mensagem, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a mensagem é a revelação dessa palavra. Muitos estão com isso na mão, mas muitos ficarão para trás.
e não conseguirá prosseguir. Por quê? Porque eles nasceram apenas da igreja e não da palavra. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te abençoe nessa hora. Que você possa prosseguir. Que você não apenas fique no rudimento. Não apenas fique com o batismo. Porque o batismo correto em nome de Jesus Cristo é correto. Mas não fique só com isso. Nós cremos que a Santa Sé tem que ser pão, asmo, vinho e lava-pé. Mas não fique só com isso. Nós cremos que Deus não é três. Não existe a trindade de três pessoas. Nós cremos nisso. Mas não fique só com isso. Mas prossiga. Entre de véu adentro. Deixe o rudimento e prossiga a perfeição. E a perfeição é Cristo, e Cristo é o selo, diz o profeta. Que Deus te abençoe, e até o próximo programa, a Palavra do Mestre. E eu quero pedir para você, meus irmãos, que continue vendo nossos vídeos aqui no nosso canal, e se inscreva no nosso canal HMTV, para nos ajudar, para nós continuarmos fazendo a obra de Deus, baseado naquilo que Deus fez através do seu profeta William Branham. Que Deus te abençoe, e até o próximo programa, a Palavra do Mestre, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.